olha a gravidade da fala da Vanessa Camargo sobre o Davi. Ela diz que tem medo da postura agressiva dele e que para dar um murro é um pulo. Palavras dela. Um gatilho que tenho com essas pessoas, e aí ela tá falando do Davi, é que quando elas se sentem ofendidas ou machucadas, elas têm tendências a serem agressivas e intimidadoras. Ontem eu não tive gatilho porque vocês estavam num tom sem passar, no caso a briga da Isabelle e do Bin. O Davi passa um pouco do limite, dá medo. Eu tenho medo de pessoas que falam dessa maneira. Para dar um murro, é um pulo. Por mais que ele tivesse razão com o Nizam, ele passou o limite e foi fora da casinha. No dia seguinte, ele fez aquele banquete todo. Foi sem noção, porque ele gastou a comida sem perguntar para ninguém, o que ocasionou estresse, disse a Vanessa. A Isabelle respondeu. Ele achou que ia ter mercado no dia seguinte. Fecha aspas. Aí a Vanessa. Não tem que achar, tem que perguntar. Claro, porque ela é a rainha, ela tem o WhatsApp do Boninho lá dentro da casa, e ela pergunta, Boninho, que dia é o mercado? Ela com certeza saberia dizer ali a questão. Não faz muito sentido isso da Vanessa Camargo, dela simplesmente falar que o Bin ali não passou do ponto, sendo que o Bin ficou uns 20 minutos conversando com a Cunhã, ele aumentou o tom de voz sim, né? Enquanto o Davi, quando ele aumentou o tom de voz, de fato foi numa briga com o Nizam, e depois teve lá na sala quando tava rolando o Cicerão. Mas ali ele levantou o tom de voz basicamente para todo mundo também. Então, a única pessoa que aumentou o tom de voz para uma mulher de fato foi o Bin ali ontem, né? Foi o Bin. Então, fica muito incoerente ela querer acusar o Davi do que ela vem acusando, sendo que ele não fez isso. Que o Bin fez, por exemplo, ontem. E é bom destacar que no caso o Bin é camarote. Davi é pipoca, Bárbara. Eu acho que da mesma forma que a treta do Bin Laden com a Isabelle foi uma treta comum e tem que seguir o jogo, foi a treta do Davi, né? Então eu acho que a gente tem que parar de levantar essas pautas para que elas não percam a credibilidade fora de hora e de contexto, e isso serve aqui fora do programa como lá dentro também. Então a Vanessa tem levantado isso apenas contra o Davi, não teria contexto com nenhum dos dois, mas quando ela levanta só apenas contra o Davi, mostra o quanto ela tem usado de preconceito, né? Pra cair nesses julgamentos, assim, porque não faz sentido. É aquilo que eu já disse uma vez, é como você incriminar alguém antes mesmo da pessoa cometer o crime. É basicamente por quê? o que ela faz, né? E detalhe, essa situação que a Bárbara fala não é especificamente em relação ao Davi. É uma situação hipotética, porque da maneira como ela descreve, parece que o Davi vai cometer alguma coisa, né? E eu tô falando ela, Vanessa Camargo, porque da forma como a Vanessa fala, é tão deslocado da realidade, é tão distante daquilo que a gente tá assistindo, que o Davi é um verdadeiro monstro. Isso. Não é? Pelo que se aparenta aí. A conversa entre a Vanessa e a Isabelle seguiu, e Vanessa disse que tem medo da postura agressiva de Davi e que essa coisa de, abre aspas, essa coisa de gritar me deu um novo gatilho. Eu não gosto de gente que quer ganhar no grito. Pra mim, não é a verdade. A verdade não precisa gritar, não precisa ser assim. Você pode estar no teu tom de voz e falar tua verdade e tua justiça, porque intimida. Ele acusou todo mundo de estar contra ele. Ele se vitimizou. E a Yasmin falou, não faltou comida. Eu falei, não é na maldade, mas que faltou comida, faltou, disse ela. Bom, Vanessa seguia com a sua linha moral, a sua régua moral, falando o seguinte, meu feijão estava de molho e todo mundo sabe que eu sou vegana. Desatento, ele não vou levar na maldade, mas quase chorei e tive que comer miojo. Mas isso eu não levo pro coração. Tá engraçado ela falando, quase tive que comer miojo. Assim, primeiro que ela poderia fazer o próprio feijão dela, né? Mas tudo bem, eu entendo que se ela deixou de molho, o Davi poderia ter separado e tal. Mas então por que ela não tem uma discussão com ele sobre isso? Por que ela começa a trazer esses assuntos? Mas assim, aqui eu nem tô entrando nesse mérito, nem tô exigindo muito da Vanessa. Eu só digo assim, se incomodou por isso, briga por isso, fala que é por causa da comida, não precisa começar a falar de gatilhos, julgamentos pesados, né, tendo falas problemáticas, trazendo coisas de fora, porque não é sobre isso, é sobre um feijão, sabe? É muito pouco, muito pequeno a discussão, um feijão, sabe? Eu concordo com a Bárbara.
Aí, seguindo aí a conversa, e você pode continuar mandando seu superchat, já a gente vai ler, tá? Seguindo a conversa, a Vanessa falou: eu sinto violência, eu tenho medo de violência. Para mim é muito fácil virar a chave ali, eu não conheço o Davi. Para mim, qualquer homem que se comporte dessa maneira, eu saio fora. Me dá medo real, disse ela. Volta a falar, é como se o Davi fosse um monstro. Ela ainda nessa conversa com a Isabelle disse que Davi teve 2 personalidades e falou um pouco mais sobre ele, abre aspas. Quando eu tava conversando com o pessoal aqui, a galera atentou sobre a forma de falar que não é legal. Não cabe a mim, mas cabe a você, porque me contaram que ele faz para você ficar quieta. Como se fosse não manipular, mas te colocar num caminho, sabe? Disse ali a Vanessa. Vanessa falou: o Davi tem milhões de qualidades. A Isabelle: muitas. A Vanessa: e ele também tem uma dificuldade. Mais uma. Ela fala das qualidades de maneira resumida, mas na hora de pontuar os defeitos. E ele tem uma dificuldade. O Davi, pra mim, é uma pessoa que eu não confio, com todo respeito. Mas se é meu amigo no jogo e vai cogitar fazer uma parceria com outra pessoa para anjo, não serve mais para ser meu amigo no jogo. Eu vejo que ele só pensa nele. Não tô dizendo que a gente não deva pensar na gente, mas isso não é um jogo solitário. É mostrar grandeza com a gente e com o outro, disse a Vanessa nesse momento. A Isabelle, claro, tentou falar alguns momentos, mas a Vanessa falava mais do que qualquer outra pessoa. E aí a Isabelle comenta que consegue ligar o termo ao termo de manipulador, não pro Davi, mas pro Bin Laden, pro Bin. Aí ela diz: se ele falou para Yasmin, é uma coisa dolorosa e eu não ficaria bem como artista e como mulher. E por essa questão do Bin, que eu voto em quem eu quero e tenho consciência para votar em quem eu quero. Acho que o Bin não entendeu isso porque vive muitas coisas do Bin. Eu linko ele ao termo manipulador como muitas coisas da Vanessa Lopes. Aí a Vanessa Camargo diz: também acho que o Davi não é a única pessoa que está fazendo um jogo que eu não concordo. Mas aparentemente é a única pessoa que ela cita ali o jogo que ela não gosta, né? Bom, aí, gente, a Vanessa reforçou sua dificuldade de confiar no Davi e comentou sobre o brother ser egoísta. Abre aspas. Sabe aquele ditado de que de boa intenção o inferno tá cheio? A pessoa tem uma autossobrevivência tão grande que os fins justificam os meios. É o que faz o mal. Ele se põe em primeiro lugar. Existe um egoísmo. Ali rola fofoca que na hora que você desmaiou, que na hora que Alegrete foi te levar, ele se levantou. É essa situação que me incomoda de ficar de guarda de você porque não permite que você se abra. Ele força. E as pessoas não gostam de quem força. As pessoas gostam de você, né, Vanessa? Porque não é sincero. A forma de jogar já é de coração e jamais vai se aproximar de alguém por jogo. Só que, se você fica perto dos outros, perde quem mais te acolheu. Entendeu o egoísmo? Aí te isola e te coloca no foco do paredão. Vanessa considerou prepotente o jeito que Davi voltou do bate-volta e nega votar no brother por ódio ou por perseguição. Imagina se fosse. Não estou votando por ódio ou perseguição dele. Eu voto por todos os pontos que te falei aqui. Se ele tivesse interesse de falar se ele tivesse interesse de falar por que eu voto nele, eu falaria com ele, mas com mais filtro porque nem sempre a gente quer ouvir certas coisas na cara. Vanessa diz que quer ir pra final, mas que não quer ser injusta e escrota com ninguém. Alguém avisa que já tá sendo? Posso estar errada? Posso, mas pra mim é difícil porque são muitos sinais. Ele não é uma pessoa ruim, mas talvez vai ter que aprender na vida. A Isabelle opina que talvez seja uma questão de jogo e que ele esteja se sentindo ameaçado. E Vanessa rebate e diz que o jogo é uma parcela do que é fora da casa. E diz: a vida é um jogo. Isabelle diz que não vê Davi como uma pessoa ruim, que sempre se sentiu respeitada pelo brother. Agora vamos aos comentários de Bárbara Sarini, o nosso elenco de comentaristas deste canal, porque eu falei mais do que a Vanessa Camargo e eu queria ouvir Bárbara Sarini na sequência do Schwengaço, porque assim, dá ranço, dá, né? É um papo muito fora da realidade, assim, pra gente que tá acompanhando o programa, chega a ser assustador, né, esse looping que a Vanessa entrou. É uma pena, eu lamento muito por ela, sabe? Porque é triste você
Ainda mais alguém que já tem toda uma carreira e tal, colocar em risco num programa assim, vai ter que ter um bom trabalho aí da assessoria, né, da equipe dela ao sair do programa, porque ela tá bem fora da realidade mesmo, assim, chega a ser triste. Agora, o que eu queria pontuar desse papo é a inteligência da Isabelle, né, o quanto ela se posiciona, rebatendo os comentários da Vanessa Camargo com muita classe, em nenhum momento vira uma discussão. Para muitas pessoas até esse papo foi pacífico demais, porque queriam que a Isabelle se exaltasse, respondesse mais à altura, mas acho que ela fez breves comentários na hora certa, tudo muito bem feito, né? E no final ali dessa conversa, a Isabelle ainda sai se fazendo um pouco de sonsa, assim, né? Tipo, não sei, vou pensar, o que eu acho inteligente também. Algumas pessoas podem criticar, eu acho inteligente, porque dessa maneira ela deixa a porta aberta para que Vanessa e todo o seu grupinho continuem procurando ela, para que ela saiba o que eles pensam sobre. É importante saber o que o teu adversário pensa e como que ele tá jogando, né? Mas acho que ela foi muito corajosa e inteligente nessa conversa. Schwenger. Concordo, a Bárbara já falou tudo. E eu acho que esse looping da Vanessa lá dentro é ruim lá dentro do jogo, porque fica na mesmice. E é ruim aqui fora também, porque a gente já tá comentando sobre isso já tem vários dias, né? Porque é o que tá acontecendo lá dentro. A Vanessa continua focada em tentar queimar o Davi, passar a visão dela que ela tem sobre ele para os outros participantes lá dentro da casa. E ninguém chega. Teve até a Pitel falando que o que estão fazendo com o Davi pode estar até passando dos limites e tal. Não é bem assim o que estão falando. Mas diretamente pra Vanessa Camargo ninguém fala. Eu acho que muita gente pode até respeitar ela por ela ser mais velha, por ser camarote lá dentro da casa também, e ficar ouvindo, e não ter até agora ninguém rebatido ela sobre essa questão aí com o Davi, né? Olha, e aí a gente quer saber a sua opinião. Vamos agora ler os superchats. Mas lembrar, você que está assistindo pelo canal de cortes, para poder se inscrever, claro, deixa o seu like, compartilha aí. Estamos aqui ao vivo sempre no Bora Comentar, em vários horários, trazendo para você conteúdo no canal.